Olá, família! Está começando mais um podcast Cafeteando via Estadão Alagoas. Sou Juliane Pereira, apresentadora desse podcast, que é o mais importante do seu dia, né? Você sabe que aqui a gente sempre vai abordar medicina e saúde. E hoje a nossa entrevistada é tão especial, minha gente. Ela é Maria Mendonça, neuropsicopedagoga, empresária, mãe, a mulher é uma máquina de produção. Hoje a nossa aula é com ela, Maria Mendonça. Minha amiga, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Bom dia, mamães. Eu que agradeço, o convite. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui disseminando conteúdo acerca do TEA, do TDAH, do desenvolvimento infantil de forma geral. É isso aí, minha amiga. Hoje a aula é sua, viu? Hoje aqui eu vim para aprender. Por favor, vamos começar falando uma curiosidade que a gente sempre recebe naquelas caixinhas de pergunta, né? Sim. Crianças com autismo, crianças com TEA, qual é o nível que elas têm de aprendizagem? Elas vão conseguir ler? Elas já sabem ler? E os pais não sabem, não têm noção por ela não ser verbal? Isso, Ju. Essa é a pergunta que os pais, principalmente os pais neurotípicos, os pais de criança com TEA, mais anseiam. É saber se vai haver a possibilidade do filho aprender a ler e a escrever, do filho ser alfabetizado. Sim, há sim a possibilidade, tá? Muitas crianças e adolescentes com TEA são alfabetizados, mas nem todos. Precisamos ser realistas que nem todas as crianças com TEA vão ser alfabetizadas. E dentro disso, partindo desse pressuposto, nós temos 2 pré-requisitos mínimos para que a criança com TEA ela venha se alfabetizar, que é a fala e a compreensão, o comportamento de ouvinte. Então, aqui já cabe até outra discussão, falar o que é fala, adentrar nesse tema do que é fala, como instalar fala, como treinar fala, né? Que eu sou apaixonada pela linguagem. Até curso fonoaudiologia, sabia? Faço o curso de fonoaudiologia. Eu tava vendo. Sou apaixonada pelo universo da linguagem. Mas sim, esses 2 pré-requisitos, fala e compreensão, são básicos para que a criança possa desenvolver a alfabetização, a leitura e a escrita, que é uma habilidade secundária, tá? Mas toda criança que fala vai ler, vai depender. Precisamos avaliar. Essa fala é funcional? Essa fala é com intenção de comunicação? Ou essa fala é emissão de palavras aleatórias? Ou essa fala é uma ecolalia? Então, essa fala precisa ser funcional. A comunicação, o comportamento, na verdade, de compreensão, comportamento ouvinte, é a habilidade de ouvir e compreender o que foi dito, tá? Então, mesmo que a criança não fale, é aí onde entra a possibilidade da criança não verbal ler, a possibilidade da criança não verbal ser alfabetizada, que é quando ela não fala, mas ela tem sim estabelecido o comportamento de ouvinte, que é o comportamento de compreensão do que é falado. É onde entra a comunicação aumentativa alternativa, que é o que nós vimos conversando anteriormente. Então, às vezes, o pai tem aquele filho que chega a 15 anos de idade, nunca falou, não verbal. De repente, essa criança solta uma palavra, porque pode ter a regressão no diagnóstico, Com né? certeza, ela está no suporte 3, ela pode evoluir para a regressão ao suporte 2. Isso. De repente, essa criança desenvolve a fala. Quando os pais vão verem, aquela criança já está lendo, já está alfabetizada e com a compreensão do que ela está lendo, né? É diferente do meu Felipe, por exemplo, como eu tinha te passado, né? Felipe, com 1 ano, ele já estava lendo, só que ele não compreendia. A hiperlexia permitia ele ler, mas não permitia ele entender, né? Cabide, a gente tinha que falar, o que é isso? Ele lia a palavra, a gente tinha que mostrar e eu ia para a parte da funcionalidade. Cabide fica dentro do guarda-roupa, mamãe coloca a roupa, né?
Aí sempre a gente ia naquele estímulo, porta. Eu fazia assim, Maria, eu colocava o nome, porta da sala, né? Porta número 1. E aí, ele, como ele sabia ler, ele entendia, eu fazia o desenho da porta, colocava a porta número 1. Porta do quarto da mamãe, número 2. Então, eu ia ensinando a ele o que ele estava lendo. Isso. E é esse processo que muitos papais não conseguem fazer essa separação, né? Eles acham que porque a criança já lê, já entende. Exatamente. É onde tem a perca de estímulo daquela criança, né, Maria? Isso é comunicação funcional. Você fazer com que a criança compreenda que ele precisa se comunicar de alguma forma, seja por troca de imagens, seja por o apontar, ele está se comunicando, está emitindo um comportamento verbal, indicando o que ele quer, seja no mando, né, no tato, que são os operantes verbais, que a gente chama dentro da análise do comportamento. Então, como você fala da hiperlexia, ela não é sinônimo de inteligência, Ju. É importante a gente frisar, isso sabe? Que a gente precisa pautar aqui para as pessoas não acharem. Porque o meu filho lê, ele é Ju, um nível... E chega muito, de forma recorrente no consultório, mães falando que meu filho é muito inteligente, ele não é autista, ele só tá com atraso. Então, ele já lê, ele tem 3, 4 aninhos, ele já lê. Ele é muito inteligente, mas ele ele tá com outros atrasos. A hiperlexia, na verdade, ela não é sinônimo de inteligência, ela é um hiperfoco. Isso sim, é um dos pilares do autismo, que é o comportamento restrito e repetitivo, o hiperfoco em letras, em números, e aí é onde vai desenvolvendo, exatamente, é onde vai desenvolvendo a leitura de forma muito precoce, porém não tem a compreensão. A criança não tem compreensão, tá? Até muitas crianças que emitem o comportamento, tem o hiperfoco, na verdade, né? Em letras e números que tem a hiperlexia, elas não apresentam o comportamento de ouvinte. Você dá o comando, a criança não compreende o que foi solicitado. Uma coisa é você falar assim, filha, pegue o garfo na gaveta, coloque em cima do sofá. É um comando inusual, é uma coisa diferente. Se ela realmente fizer aquilo, é porque ela entendeu o que você pediu. Agora, se você disser, ela entende por quê? Eu falo chocolate, olha, a doutora disse, que não pode comer chocolate. Ela foi lá na geladeira, pegou o chocolate. Não, você deu várias dicas. Você falou do chocolate. E o chocolate é comestível, reforçador primário. Então, nesse contexto, não se aplica a compreensão. Você percebe que foram dadas várias dicas e principalmente por ser um reforçador. Agora, se você dá um comando de coisa inusual para a criança e ela executa, sim, aí a criança tem o comportamento de ouvinte, a compreensão já estabelecida. Ter uma audição ouvinte é muito importante, né? Aquela visível mesmo, que as pessoas consigam perceber. Por exemplo, para deixar um pouco até mais simples, mas que fica um pouco complexo para a criança. A criança de 5, 6 anos, a mãe fala que ele é muito inteligente, que ele sabe ler, que ele sabe escrever, que ele entende tudo. Mas aí começa a fase dos testes, né? Fala para aquela criança, filho, pega a meia, coloca no seu pezinho esquerdo, no seu pezinho direito, coloca seu sapatinho, pega a camisa pra gente sair. Vê se todos esses comandos que a gente deu, se ele consegue executar com excelência, né? Exatamente. Porque quanto mais os marcos de desenvolvimento vão chegando naquela idade, a gente tem que ir evoluindo na demanda. Com certeza. Então, se aquela mãe tá ela fica naquela expectativa, meu filho é inteligente, entende tudo. Porque, na verdade, Maria, a gente sempre quer que o nosso filho, né, vá longe, mas a gente não pode emitir o que ele não está conseguindo fazer, ou omitir. Exatamente. Né? A gente delegar algo que ele não está fazendo. Né? A gente fica emitindo ao vento, olha, meu filho tem autismo, mas meu filho faz isso. Meu filho não é igual aquele. Olha, aquele de fulano lá, ele não faz isso, o meu já faz. É onde as comparações, elas até ajudam os pais a se equilibrarem emocionalmente. Mas aquela criança, ela está tendo uma perca enorme. Exatamente. No desenvolvimento, com as comparações. Né? Não é porque o seu filho faz algo que aquela outra criança com um transtorno faça, que aquela outra criança ela não está entendendo que ela não está fazendo o que está fazendo. Exatamente, Ju. E quando as famílias têm esse comportamento de omitir as dificuldades da criança, isso gera um prejuízo enorme no desenvolvimento daquela criança. Por quê?
a gente vai perder a fase mais valiosa, que é essa primeira infância, onde o cérebro está a todo vapor se modificando. Vamos perder essa neuroplasticidade nos primeiros anos de vida da criança por puro preconceito, não do pai para com a criança, mas do pai para com ele mesmo, de não aceitar. Que é uma realidade ainda muito dura e muito frequente, é que as famílias não aceitam, Ju, sabe, o diagnóstico. E se justificam, exatamente como eu falei, se justificam por a criança emitir comportamentos restritos e repetitivos com letras e números e até ter hiperlexia como sinônimo de inteligência. Aí limita a criança aquilo ali, né? Exatamente. Vamos dizer assim, a criança está se perdendo no caminho dos pais. E é muito frequente, é mais comum do que o que a gente possa imaginar, no cotidiano, sabe? Eu acho assim que a gente tem que estudar para evoluir, obviamente, mas a gente tem que amadurecer emocionalmente, Maria, porque a partir do momento que a gente fica falando para as pessoas o que as pessoas querem ouvir, o que as pessoas não precisam ouvir referente a dentro da sua casa. Eu acho que a gente tem sim que cuidar do nosso filho, independente do que as casas externas olhem e imagine ou queira que você fale. As pessoas se importam muito com o achismo, né? Eu vou falar que o meu filho é isso, isso e isso, porque aí aquela pessoa vai ficar com inveja. Às vezes a pessoa nem está se importando com o que você está fazendo e o seu filho está perdendo as oportunidades que você, se não fosse egoísta, né? Pensando no seu ego, aquela criança estaria evoluindo numa frequência frenética. Porque verdade. É indivisível o que a gente faz pelos nossos filhos. Agora sim, desde que esteja dentro do contexto de ajudá-lo a evoluir, não dentro do contexto do que você quer que as pessoas vejam. Da sua perspectiva, né? Maria, crianças com TDAH, elas estão com um pezinho, vamos dizer assim, dentro do espectro autista ou não? São duas vertentes isoladas. Uma curva, né? Então, Ju, partindo de que tanto o TEA quanto o TDAH, eles são transtornos do neurodesenvolvimento, a gente precisa compreender isso. O que é que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade acomete, tá? São dois tipos de TDAH. Tem o TDAH predominantemente desatento e o TDAH combinado, que é quando a criança é hiperativa, a criança é impulsiva e, consequentemente, desatenta, né? Que é aquela criança que todo mundo olha e já pré-julga. Eita, como é hiperativo. Também. A criança que é combinada, né? É muito hiperativo. Viu, filho de fulana? Me derruba tu. É basicamente essa criança com esse estereótipo, que é a criança com TDAH combinado. É hiperativa, é impulsiva, é desatenta. A criança com TDAH predominantemente desatento é aquela criança que basicamente, aquele aluno que está lá sentado, que não levanta tanto quanto o TDAH combinado, é aquele TDAH, aquela criança mais calma, mais tranquila, não é muito impulsiva, nem tanto hiperativa. Porém, é aquela criança que perde o foco facilmente, perde a atenção facilmente com os estímulos concorrentes, principalmente em sala de aula, que os estímulos são maiores, né? Eu costumo dizer para as mães, lá em sessão, no setting de sessão, é um lugar muito propício, né, e adequado para avaliar, porque se só a terapeuta e a criança, e mesmo assim ele emite comportamento de falta de atenção constante, imagina em sala de aula, com 30 coleguinhas, vários falando ao mesmo tempo, vários estímulos concorrentes, professora, barulho. A criança com TDAH, ela tem um rendimento baixo por isso, e não por o QI ser baixo. Exatamente, Ju. Não tem prejuízo do coeficiente de inteligência, é na questão comportamental, nos distratores, sabe? Dá muito estímulo sensorial. Muito estímulo, exatamente. Então, a pergunta é, se a criança com TEA, ela pode ter TDAH, e se o TDAH ele tem alguma outra relação com outros transtornos? E sim, muito frequentemente as crianças com autismo têm o TDAH como comorbidade. Não é uma regra, mas acontece muito. Muitas crianças, eu mesmo tenho várias crianças com autismo que têm TDAH. E recebi outras crianças que o TDAH foi a queixa principal para que as famílias levassem a procurar ajuda profissional e dentro da investigação nós avaliamos o autismo, identificamos, avaliamos e fechamos o diagnóstico para autismo. Por quê? Quando o TDAH ele é
combinado, é a criança extremamente hiperativa, extremamente impulsiva, é o que mais vai desafiar a família. Então, é por essa vertente, por essa queixa que a família procura ajuda. E não por um nível 1 de suporte, um nível de suporte, uma dificuldade de comunicação. O que é a dificuldade de comunicação? Para a família, né? Diante de uma criança hiperativa. Então, exatamente. Então, geralmente, acontece muito. Estou com 2 casos, inclusive, que a família me procurou para avaliar o TDAH e eu vi que o TDAH é comórbido ao autismo nível 1 de suporte que a criança já tem. Então é muito comum, Ju. Então, Maria, para a gente tirar aquela dúvida, né, que os pais falam, mas o meu filho fica sentadinho na sala de aula e ele observa tudo que a professora fala. A professora fala que ele é muito tranquilo, que ele é um amorzinho. Ele não faz todas as atividades, mas ele é um amor e presta atenção em tudo. Essa criança que olha aquela professora com aquele olhar fixo, mas parece que está atravessando ela pela carne, assim, está longe, está imaginando um mundo que você fala, nossa, ele está dormindo acordado. Exatamente. Essa criança, esse TDAH que ela tem. Isso, é o TDAH predominantemente desatento. Desatento. Exatamente. Não é aquela criança. E aquelas crianças que são muito aceleradas, também elas podem ter. Com certeza, o TDAH predominantemente combinado. E as pessoas ficam. É o hiperativo, impulsivo e desatento. Aí junta com o autismo, suporte 1 ou 2, aí você imagina a carga que essa criança absorve em determinados espaços abertos. É a necessidade da intervenção da equipe multidisciplinar. Nossa, por isso que tem aquelas crianças que se desregulam totalmente. E principalmente, em shoppings, né, Maria? Exatamente. E principalmente o acompanhamento especializado dentro da escola. Porque se a gente parar para pensar, a criança faz terapia 1 vez por semana com cada profissional, 2 vezes por semana com cada profissional. Mas na escola, ele está na escola todos os dias, um turno inteiro. Então, o ambiente escolar é um ambiente muito rico para estimulação. Cada momento é momento oportuno para gerar aprendizagem dentro da escola. Por isso, dentro das escolas precisam ter profissionais especializados, sabendo, fazendo exatamente o que precisa ser feito, fazendo o que sabe fazer. Maria, depois eu quero que você fale um pouquinho quais são as dificuldades dos transtornos de aprendizagem, principalmente dentro da ala escolar, né? Que é uma área bem extensa, com muitos estímulos. Mas também eu quero que você pontue e eu vou pedir para você olhar para a sua câmera. Que você me fale, como profissional, com a bagagem, a estrutura que você tem, de determinadas instituições dentro de cidades muito conceituadas. Por exemplo, dentro da nossa cidade de Palmeira dos Índios, temos uma quantidade enorme de instituições, principalmente particular, são as de maior índice de rejeição a aceitar entrevistas, né, com profissionais que acompanham nossos filhos para o desenvolvimento, para falar sobre o PEI. Né? A gente está tendo uma dificuldade muito grande nesse tipo de abordagem. As instituições elas não estão querendo que a gente leve os profissionais para abordar coisas importantes para o desenvolvimento do nosso filho. O que é que você acha disso? O que é que você tem a dizer sobre esse tema? Sobre esse assunto, né? Que não chega a ser nenhum tema, chega a ser um meteoro dentro de uma casa, de uma família atípica. É verdade, Ju. Partindo da necessidade da equipe que compõe o PEI, então daí a gente já vê a importância da equipe terapêutica estar inserida na escola. Por quê, Ju? Porque quem deve elaborar o PEI é a professora da sala regular, coordenação, AT, acompanhante terapêutico escolar, psicopedagogo escolar, psicólogo escolar. Então, eles são os responsáveis pela elaboração desse documento que vai reger todo o processo de aprendizagem e manejo com a criança ao longo do ano, certo? Mas não há possibilidade, não tem como deixar de fora a família daquela criança, daquele aluno e nem os terapeutas. Porque os objetivos não são isolados, Ju. O objetivo é um só, é a necessidade que aquela criança apresenta. Então daí a gente já vê que não há possibilidade, não há ganho, não há justificativa para que as escolas queiram separar as coisas, porque não tem como separar. A criança é uma só. Nossa!
Principalmente quando a gente recebe, né, na ata. Olha, hoje fulano de tal, eu escuto muito de mamães, também já ouvi muito e ouço muito, né? Olha, hoje, vou falar por mim, não posso falar por outra pessoa. Hoje seu filho não rendeu na sala, não estou citando escola nem nada, estou relatando, estou fazendo um enredo aqui. Hoje seu filho não rendeu na escola, mamãe, né? Hoje ele não sentou 1 minuto, hoje ele não evoluiu na atividade, hoje ele não conseguiu concluir o que a gente iniciou na demanda na hora da recreação, na hora de voltar para a sala ele teve uma dificuldade de aceitação, e aí eu começo naquela tal da tríplice contingência, né? Eu vou lá, mas o que foi que acarretou que esse comportamento hoje, né? Não, mas aí ele não obedece, mas o que foi que estimulou ele a não obedecer? Porque quando você tem aquele plano de aula, né, você consegue entender aquela criança e evitar aquele tipo de comportamento, né? Porque, por exemplo, se uma criança hoje, o meu filho, final de semana, infelizmente, às vezes a gente extrapola, porque a gente não pode esquecer que também é uma criança. Então, final de criança, ele brinca mais, tem mais estímulo, passeia mais, né? A gente extrapola um pouquinho, passa do horário de rotina. Então, aquilo automaticamente na segunda-feira, aquele horário que foi alterado, né, mesmo que seja 40 minutos, ele vai influenciar no comportamento daquela segunda-feira. Então, se a gente for fazer um índice de estatísticas de crianças ao retorno da aula na segunda-feira, você pode ver que é o índice mais alto que tem de mudanças comportamentais numa segunda-feira. Com certeza. Que é o dia que eu recebo mais bombardeio. Eu imagino. Né? Porque a criança ela teve estímulos de sexta, sábado e domingo a ambientes que não são da sua demanda semanal. Porque a semana do meu filho é fono, é TO, e agora vem musicoterapia, né, psicopedagogo. A segunda geralmente é a readaptação, né, né? Mas por que isso acontece? Porque muitas escolas ligam para as mães na segunda-feira, venha buscar. Tá chorando, tá gritando, tá batendo. Por quê? O PEI não foi elaborado como deveria. Não foi feita uma avaliação de preferência. Olha, mamãe, pra minha cara, escuta. Não foi feita uma avaliação de preferência. Não foram utilizados protocolos cientificamente validados para avaliar as habilidades, as potencialidades e as dificuldades da criança. Não foi feita uma rotina estruturada para que a criança se reorganize durante de uma possível crise. Será mesmo que a escola está tendo manejo adequado, dando previsibilidade das ações naquela segunda-feira de reorganização? Então, essa é a importância do PEI, tá, Ju? E essa é a importância da escola da abertura para os terapeutas. Porque os terapeutas vão auxiliar em todas essas questões. Em que a escola, muitas vezes, e não por culpa da escola não querer. Embora que a gente está em século XXI, a internet mesmo dispõe de muito material rico, que se um profissional ele quer aprender, ele quer ser melhor e atingir a demanda que aquela criança, o meu aluno está me dando, eu vou conseguir, né? De forma gratuita, eu tô falando. E é um problema estrutural, sabe, Ju? Assim, isso a gente pode passar de grade curricular mesmo, mas que a gente precisa, de forma estratégica, tá? Lidar com as dificuldades e abraçar as possibilidades. Que eu vejo que não há como a criança ter uma evolução significativa se a gente separar as coisas. É uma tríade. É escola, é família e é terapia, tá? É importante a gente firmar a necessidade de continuarmos caminhando juntos. E eu fico muito triste pelas famílias quando eu vejo que as escolas entram em embate. Infelizmente. E eu, esses dias, numa reunião, conversando com o meu esposo, eu falei, eu não aceitarei mais nenhum tipo de posteriores reclamações do meu filho quando ele se desregular num determinado demanda que foi oferecida a ele, visto que até então eu não consegui a conclusão da entrevista que eu solicitei com um profissional da área que ajuda o meu filho no tratamento. Por exemplo, sua clínica, muitos profissionais do meu filho passam lá. Porque eu penso assim, não, é cientificamente comprovado que o tratamento não é só na sua clínica, é a continuação da minha casa e da escola. O tratamento não é medicamentoso, exatamente, é comportamental. E eu sempre falo, metodologia ABA
ela não serve só para autismo, ela serve para a instituição de educação acadêmica, para empresas, né? Para planejamento familiar, porque é cientificamente comprovado os comportamentos. É uma ciência, minha gente. Então, é um tipo de ensino que deveria ser obrigatório no século XXI, tinha que ser obrigatório para todos os acadêmicos, para os pedagogos, para os professores, né? Em toda a esfera, entrar a metodologia ABA. Porque ela não vai tratar só pessoas que têm algum tipo de deficiência. Ela é para a vida, porque é cientificamente comprovado e não é difícil de entender. Não é difícil de entender, são estímulos que você vai conseguir evoluir significativamente a vida de uma criança. Né? Independente, né, Maria? Dela ser TEA, dela... Não, com certeza. E uma criança típica, porque você vai ensinar da forma mais fluente, você vai conseguir flutuar numa nuvem, ensinando o seu filho típico, com certeza, com a metodologia ABA. E impressionante como as instituições, principalmente as particulares, elas não aceitam profissionais estruturados, formados, vamos dizer assim, mestres na metodologia ABA, para não ensinar a coordenação, mas sim ajudar, né? A motivar, corroborar com o desempenho daquela criança. Partindo da análise do comportamento da ABA, a gente compreende que tudo é comportamento, linguagem é comportamento, o aprender é comportamento, comunicação é comportamento. E me diga qual é o lugar mais propício para a criança aprender a se comportar, a emitir comportamentos novos, a reduzir comportamentos interferentes do que uma escola. Olha, minha gente, para isso. Lá é onde a criança, a escola é onde a criança mostra todo o seu repertório. Repetir isso aqui olhando para essa câmera, por favor. Exatamente, Ju. A escola é o ambiente mais propício, é o ambiente mais rico, onde a criança ela vai emitir comportamentos interferentes que precisam ser reduzidos, onde a escola pode ter brecha, tá? Espaço para estimular comportamentos que a gente quer aumentar a frequência, partindo da análise do comportamento, da ABA, que é uma ciência que funciona aqui na China, porque ela é uma ciência. Impressionante, tá? Como eles abordaram isso na China, minha gente. Porque eles querem uma marca. Porque ela vai funcionar, tá, Ju? Ela funciona. O que é análise do comportamento? Analisar a linguagem, é comunicação, é a aprendizagem. Então não tem como a gente separar as coisas. E eu fico muito triste quando algumas escolas, triste pelas famílias. Quando eu falo triste é pelas famílias. Quando a gente presta um serviço para a família, para a criança, a gente quer ver a evolução daquela criança, tá? Então, quando algumas escolas falam, nós não somos saúde. Eu escuto muito nas visitas, nós não somos saúde, nós não somos clínica, não tem como a gente aplicar tudo que vocês nos orientam. Então, Ju, eu posso trazer aqui um exemplo de algo que aconteceu comigo em uma das visitas, que é muito frequente. Eu participo muito da vida escolar das crianças, tanto para a avaliação, tá? Processo de avaliação e processo de intervenção, que é quando a gente vai fazer as orientações do PEI, revisão do PEI, que é importante fazer a revisão durante os prazos, curto prazo, médio prazo e longo prazo, é importante fazer a manutenção dessa revisão, tá? E em uma dessas visitas, a escola alegou que não era uma clínica, que não era saúde, então que não tinha como colocar em prática esses arranjos comportamentais, esses manejos que a análise do comportamento sugere que se tenha em sala de aula. Não aceitaria nenhum tipo de demanda. Não. Tudo bem. Em poucos dias, inclusive em uma segunda-feira, a escola ligou para a mãe. Venha pegar, porque ele está chorando muito, ele está batendo muito. E a mãe ligou para mim. E agora? Aí eu disse, não vai não pegar. E a mãe disse, fique aí com ele, façam o que vocês colocaram no PEI, sobre esses comportamentos interferentes dele, e no final da tarde eu vou pegar.
E aí assim a mãe fez, quando foi no final da tarde, a mãe chegou na escola para pegar a criança e a coordenadora falou: quando é que a gente pode marcar uma reunião com a equipe multi pra gente ver o que precisamos fazer quando ele se comporta dessa forma? É essa a função da equipe multidisciplinar dentro da escola, tá? Orientar quanto aos manejos, quanto aos arranjos que são necessários, a adaptação curricular que a criança precisa dentro das suas dificuldades e das suas potencialidades, Ju. Essa parte que essa mãe, ela teve, o cérebro dela, ela não foi somente influenciada pela ligação da escola. Essa parte que essa mãe ligou para você para pedir orientação, uma instrução do que ela deveria fazer foi o auge. Porque no aflorar da emoção, ela ia automaticamente para a escola. Exatamente. Essa foi a mola propulsora que ela teve para, mesmo que doa na gente, ela esperar o filho a se regular. Exatamente. E através desse comportamento dessa mãe, gerou a demanda da escola ligar para marcar uma reunião com a equipe disciplinar. Teve que ter uma emoção. Eles tiveram que sentir na pele a ausência do plano não executado. Exatamente. Não houve excelência no que eles falaram. E nessa segunda reunião, tá, que nós fomos refazer, reavaliar e colocar novas estratégias no plano, que segundo a escola, as estratégias que estavam lá estavam funcionando só no papel. Na prática não funcionava, por quê? Sempre que a criança batia, ligavam para a mãe buscava a criança. Então esse comportamento do bater estava sendo reforçado pela mãe pegar e levá-lo para casa. Ele estava cada vez mais estabelecido. E nesse dia que a criança ficou o turno inteiro, infelizmente tendo comportamentos assim, e elas tentando manejar, elas compreenderam que a mãe, a consequência da mãe ir buscá-lo, levá-lo para casa, fazia com que esse comportamento aumentasse de frequência e de intensidade. Ele fazia cada vez mais isso. Maria, eu vou te fazer mais uma pergunta, porque são as mais que chegam pra gente nas caixinhas de pergunta e também acredito que é a que você mais escuta na sua clínica, né? Inclusive, vou falar novamente o nome da clínica dela, Somar, minha gente. Olha o nome, já é forte, viu? Quais são os transtornos de aprendizagem mais comum que você acompanha lá e a demanda, a frequência que aparece no seu consultório? Ju, hoje os transtornos de aprendizagem, eles são classificados, né, com transtornos de aprendizagem com diferentes áreas de prejuízo, que é a dislexia, a descalculia e a desortografia, tá? A dislexia é o transtorno de aprendizagem mais comum. Eu vou só te interromper e vou pedir para você pontuar cada transtorno desse, olhando diretamente para a sua câmera, porque eu quero que os papais e mamães lembrem desse rostinho que vai dar essa aula agora e na hora deles procurar profissionais de altíssima bagagem, ele lembre do que você está ensinando e provavelmente ainda vão procurar por você. O transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura e na escrita é a dislexia. A disgrafia é a dificuldade em realizar os contornos gráficos, tá? Movimentos refinados. A dificuldade em fazer cálculos matemáticos, a dificuldade em aritmética é esse transtorno específico de aprendizagem com prejuízo em aritmética. Desses todos e outros, o mais comum é a dislexia, que é a dificuldade em compreensão das letras, da escrita e, consequentemente, da leitura. Isso é muito forte, viu, minha gente? E é muito comum. É muito comum e passa muito despercebido. Passa despercebido por preguiça, né? Preguiça de compreender, preguiça de ler. E ninguém tem preguiça de fazer o que sabe fazer. Nossa, olha, gente, que informação preciosa. São nesses pequenos detalhes, as pessoas podem até não saber o significado de cada palavra, mas quando tiver dúvida, o seu filho já tem um marco de desenvolvimento, né? Aquela criança está esperada àquela idade, já que saiba ler, que entenda um pouco de matemática, né? Que tem um comportamento mais adequado à fase adulta. Então, quando se percebe qualquer tipo desses déficits, devem procurar um profissional. Não precisa, Exatamente. Não
precisa esperar a criança ficar adulta para desenvolver. Porque como você falou anteriormente, tem uma idade de desenvolvimento do cérebro. Eu já ouvi falar, se eu não me engano, foi o Dr. Elton. Ele falou, Juliane, existem 3 tipos de poda, né? Tem a de 5 anos. Neurais. Né? Então tem de 5 anos, se eu não me engano, de 13 anos e de 18 anos. Então, Exatamente. todo cuidado é pouco. Você imagina a primeira poda com 3 anos, a sua criança não desenvolver nada, ou o prejuízo no desenvolvimento dessa criança, né, Maria? É isso mesmo, Ju. É importante a gente levar em consideração a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro se modificar nos primeiros anos de vida da criança. Ju, é importante fazer um adendo também. Nem toda dificuldade de aprendizagem, nem toda criança que apresenta um repertório de dificuldade de aprendizagem, um repertório de baixo desempenho escolar, é transtorno de aprendizagem. É importante procurar um profissional especializado para avaliar de fato com testes e protocolos cientificamente comprovados e validados para realizar o diagnóstico, tá? Eu gosto muito de avaliar a dislexia, muito mesmo. Tem uma gama de protocolos e testes e é uma das minhas demandas, das maiores demandas do consultório atualmente. Além do TEA, que eu avalio, e do TDAH. Maria, e com a demanda no tratamento, no acompanhamento comportamental dessa criança, ela consegue evoluir? Muito. Ela consegue desenvolver tranquilamente Muito. depois de sendo tratada? Com certeza. E é importante fazer o diagnóstico para que a escola realmente perceba que é um transtorno específico de aprendizagem e que aconteça a adaptação curricular, a adaptação das avaliações, a adaptação do manejo que o professor tem com aquela criança, tá? As avaliações, os trabalhos, o tempo da prova, tá? Que é um fator determinante para que a criança tenha o sucesso esperado dentro dos resultados das disciplinas. Para atingir Exatamente, o esperado. O esperado, né? Gente, vocês viram a aula que a gente teve hoje aqui com Maria Mendonça? Olha o nome da pessoa, viu? Essa mulher é uma máquina de conhecimento. Maria Mendonça, ela tem uma clínica aqui na nossa cidade de Palmeira dos Índios, é uma profissional de altíssima bagagem e faço questão, minha gente, que ela fale um pouquinho do que a clínica dela oferece para a nossa cidade, quais são os profissionais que você tem lá. Eu no dia da inauguração estive lá e uma frase não saiu da minha mente. Quando Jéssica Menezes, que inclusive já foi entrevistada aqui conosco, ela falou bem assim, a partir do momento que nós da Clínica Somar não conseguir fazer o que a gente oferece a vocês, ou um profissional não ter a competência de fazer o que a gente oferece que seja feito ao seu filho, a gente o convidará a sair da nossa clínica. Essa frase nunca saiu da minha cabeça, Maria, me arrepiou, ficou, porque o meu esposo diz, e é verdade, eu tenho aquela memória fotográfica, eu não consigo esquecer coisas, principalmente que me marcam, e isso me marcou demais. Então eu quero muito que você fale da sua clínica, quais são os profissionais que atendem lá, o horário de funcionamento, a sua demanda, a sua formação, a sua especialização, seu mestrado, o que você puder passar nesse momento de informações para os nossos telespectadores, para as mamães atípicas, para as mamães típicas, porque o que você está fazendo aqui hoje não é somente para os atípicos, é uma aula de conhecimento. Metodologia ABA, minha gente, é para a vida, tanto típica como atípica. Então, fala um pouquinho pra gente disso. Olha para aquela câmera ali, porque hoje a aula é sua. É um prazer trazer o que nós da Clínica Somar estamos trazendo, inovando, revolucionando a intervenção e a avaliação do desenvolvimento infantil das crianças de Palmeira e cidades circunvizinhas, tá? Lá na Clínica Somar a gente conta com mais de 15 profissionais da área da psicologia, fonoaudiologia, neuropsicopedagogia, da psicopedagogia, da terapia ocupacional, da musicoterapia, que só na Clínica Somar tem, psicomotricidade, nós temos também, Ju, pediatra. Para que a gente realmente consiga oferecer um acompanhamento completo, que a gente consiga abraçar e atender às expectativas e necessidades das famílias de forma integral, assim como um neuropediatra. Por quê? Nós fazemos a avaliação, tá? Avaliação de TEA,
avaliação de TDAH, avaliação de transtorno específico de aprendizagem, avaliação de TOD. Então, nós fazemos avaliação desses transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Então, precisamos de um neuropediatra na nossa equipe para fechar o diagnóstico. Após fechar o diagnóstico, nós temos também a equipe pronta para fazer as intervenções. Então, na Clínica Somar, você chega, você faz a avaliação, fecha o diagnóstico e faz a intervenção. Gente, olha só, para isso é completo, minha gente. E acaba aquele sofrimento, né, dos pais atípicos. Eu já passei muito por isso, Maria. Profissional numa clínica, profissional em outra cidade, em outra clínica. Muito desgastante, muito desgastante. Né? E para a criança também, porque o rendimento cai, né? Porque a demanda já dos estímulos lá já é uma frequência bem forte, né? E dependendo da trajetória para chegar nas clínicas, é muito cansativo, né? Você imagina, você sair daqui para ir a Arapiraca, para ir a Maceió, buscar acaba nem rendendo o que precisa, né? Um fono, uma musicoterapia, né? E dentre outras demandas, uma ecoterapia. Então, tendo tudo dentro de um único local, alivia muito aquela carga, né? Principalmente aquelas mães ainda que estão na fase do luto. Ô, gente, como dói, como nossa, como sangra, né? E ela se sentindo abraçada num único espaço, tendo tudo, né? Até na questão de pacotes, ela vai conseguir uma flexibilidade maior, porque vai ter tudo ali, né? E qual é o endereço da tua clínica? O endereço da Clínica Somar fica na rua José Pinto de Barros, centro de Palmeira dos Índios, na rua do Lamep, em frente à Casa Museu Graciliano Ramos. Não tem erro. Fácil. Fácil de achar, fácil de estacionar, fácil de chegar. E a sua demanda lá é o quê, Maria? Então, Ju, eu sou neuropsicopedagoga, especialista em educação especial e inclusiva, com ênfase em múltiplas deficiência, especialista em análise do comportamento aplicada para deficiência intelectual e autismo. E hoje atuo com avaliação diagnóstica de autismo, TDAH e os transtornos específicos de aprendizagem, assim como realizo a intervenção baseada na ciência ABA em todas essas demandas também. Tô até com medo de ficar muito perto dela e ela fechar um diagnóstico meu, minha gente. É muita coisa, a mulher é uma máquina de conhecimento. Eu tô muito feliz, obrigada. Maria. A gente já se conhece há algum tempo, né? Ela é minha cliente lá no Food Trade do Pereira, a minha cliente preferida de batata frita. E é um prazer receber você aqui. Você não imagina a aula que você deu aqui pra gente hoje, né? Sou eu quem agradece, Ju, o convite. É impressionante como sempre a gente leva um pouquinho de conhecimento e não tem como as pessoas que estarem em casa não absorver, não virar uma esponja, que consiga transmitir um pouco do que você falou hoje. É palavra santa, né? Coisas que a gente consegue levar no dia a dia. E a nossa intenção aqui, a TV Estadão Alagoas, a intenção é levar sim conhecimento, levar informações valiosas que de fato mude a vida das pessoas. A nossa intenção aqui não é somente seguidores, porque de fato também a gente busca por isso, porque quanto mais seguidores, mais informações verídicas a gente vai passar, né? Exatamente por essas ações, Ju, que hoje as pessoas perguntam por que o autismo tem se propagado tanto. Por que tem aumentado? A gente sabe que os dados, né, ainda não se descobriu a causa, tá? Então as pesquisas giram em torno da genética, carga genética, uma parte herdada, né, e outra genética não herdada, tem a parte fatores do meio, fatores ambientais, gestacionais, enfim. Mas o que tem se alastrado para que o diagnóstico tenha sido realizado ultimamente em tanta proporção? O autismo está virando moda? Não é, Ju. É que o autismo está chegando a lugares que ele não chegava. A informação sobre diagnóstico precoce está chegando onde ela não chegava. Então, as meninas que antigamente não eram diagnosticadas com autismo, pessoas de nível 1 de suporte que antigamente eram tidas só como tímidas. Então, é por ações assim de propagação desse conteúdo, desse teor, é que fazem com que as famílias se atentem para os sinais que tem em casa e procure ajuda. É por isso que o autismo está numa crescente, né? Atualmente, 1 a cada 36. E em meninas, né, a dificuldade é maior até de fechar o diagnóstico. Exatamente. Você vê o número é muito alto em meninos, né? Pela facilidade que nós mulheres também temos de perceber alguma coisa. Mas as pessoas não devem deixar de perceber e orientar melhor as suas casas.
pai e mãe vê alguma dificuldade nas suas filhas, investigue, porque em meninas é mais difícil fechar diagnóstico, né? Porque elas conseguem camuflar mais, né, Maria? Exatamente. Então, todo tipo de estrutura que você puder, a gente aqui, através da TV Estadão Alagoas, a gente passar para os pais que estão em casa, para observarem mais detalhadamente, principalmente as suas meninas, né? Porque às vezes não é timidez, não é algum tipo de rigidez, não é somente seletividade, não é porque ela não gosta de se misturar com outras pessoas. Às vezes é um tipo de transtorno que precisa de cuidados, mesmo que seja suporte 1, para quando essa criança, principalmente menina, né? Ela chegar num nível de 15, 16 anos, ela se entender, evitar mutilações, né? Porque acarreta muita coisa o não fechar do diagnóstico precoce, né? O estímulo precoce que não teve, né? As meninas ainda estão muito desassistidas. Então, através desse canal de comunicação, essa informação que você passa aqui hoje, a gente abre muitas lentes em casa. É o que eu digo, né? A terceira lente, a terceira visão, a terceira verdade. As pessoas precisam deixar de dar aos terceiros o que eles querem ouvir, de fato, mudar dentro da sua casa, olhar os seus filhos mais, evitar um pouco mais de tela, né? Com certeza, uma dieta tecnológica, né? Uma dieta tecnológica. Olha só a frase a tônica de hoje, uma dieta tecnológica. É isso aí, Maria. Estou muito feliz em receber você aqui. Eu também, Senhor, abençoe tua vida, Amém. Tua casa, teus filhos, tua família, Amém. Que são muito lindos, e a sua empresa, que Amém. ela é fênix. Voe mesmo, cresça, prospere e que outras filiais venham. Amém! Gente, hoje o Estadão Alagoas entrevistou essa máquina de conhecimento, viu? Ela realmente, ela é excelência no que ela oferece. A clínica dela é super capacitada para atender aquela mamãe que vem fragilizada, que vem precisando daquele abraço, daquele vamos dizer assim, né? Apoio. Daquele apoio, né? No fechamento de um diagnóstico, ou ansiosa para que se feche um diagnóstico. A clínica dela está de braços abertos, Clínica Somar, ela veio para somar mesmo com grandes profissionais. Eu sou Juliene Pereira, apresentadora desse podcast que eu sempre falo, gente, é o mais importante do seu dia. Aqui a gente sempre vai abordar medicina e saúde e trazer para você tudo o que há de melhor no nosso estado. Gente, muito obrigada, Deus abençoe a vida de vocês e até mais. Né, Maria? É sim, Ju. Até mais, minha gente.